Muito bom dia. Então vamos lá, começar o mês de setembro aqui. Vamos passar rapidamente pela parte do exterior, porque hoje tem coisas importantes e números importantes para falar sobre o Brasil, tá? Então agora os mercados futuros estão subindo no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa já está aberto, não é futuro, tá? Ásia também foi em alta. E nos Estados Unidos, o que a gente tem hoje é alguns dados importantes para sair. Principalmente, o principal indicador de inflação ao consumidor, que é o preço do setor manufatureiro. Ele mede as expectativas do negócio em relação à inflação futura, tá? Que eu continuo dizendo que eu acredito que ela é temporária. Para quem me acompanha aqui diariamente, eu já dei alguns pontos. Se tem dúvida, por favor, comente e a gente entra em contato sobre isso, tá? Às 9h15 tem variação dos empregos privados nos Estados Unidos, que é super importante, porque é um dos fatores para determinar se o Banco Central americano vai mudar a sua política de auxílio, de injeção de capital, é o nível de emprego por lá, tá? E vendas de veículo. Lembrando que veículos é um dos pontos que tem puxado mais a inflação ao longo desse tempo, tá? Ontem o que a gente viu foi preços de imóveis que vieram em linha lá nos Estados Unidos e confiança do consumidor que veio um pouco abaixo do esperado. Hoje começa a reunião do OPEP, os principais países exportadores de petróleo, que eu mencionei aqui na segunda-feira, que eles estão pensando em revisar aquela meta que eles falaram no mês passado de aumentar a produção em 400 mil barris de petróleo por dia. Então é importante porque ela traz volatilidade nas commodities e naturalmente na Bolsa Brasileira, que tem um importante percentual em commodities como um todo. Canadá, PIB no trimestre anualizado veio negativo, menos 1,1, quando a expectativa era mais 2,5. E no trimestre também veio negativo, 0,3, quando a expectativa era de um crescimento de mais de 1%. Então, tanto no trimestre como no anualizado, PIB negativo do Canadá. Na zona do euro, saiu aquele PMI industrial, tá? Que mede a parte da indústria. Veio em linha com o esperado e a taxa de desemprego também, 7,6, um número importante de deixar na cabeça aí, 7,6% de desemprego na zona do euro. Lá na Alemanha, as vendas no varejo vieram muito abaixo do esperado, não só assim, mas negativa, tá? No mês, ela caiu 0,3 e a expectativa era uma alta de 3,7, tá? E também no ano fechou no negativo. Então, vendas no varejo na Alemanha, que vem apresentando dados também ruins e a locomotiva da zona do euro, também apresentando dados baixos, tá? Então agora vamos pro Brasil. Fechamos o mês de agosto, segundo mês de queda, caiu 2,48 o Ibovespa no mês de agosto. No ano agora cai 0,2, tá? Mesmo com em agosto o fluxo externo de dinheiro entrando na Bovespa foi positivo em 6,6 bilhões de reais, isso dados atualizados até dia 27 de agosto, tá? Então o fluxo foi bastante positivo e a bolsa fechou ainda em queda nesse mês, tá? Bom, ontem saiu dívida líquida sobre o PIB no Brasil, veio basicamente em linha com o esperava, como a gente vai entrar em alguns números, eu tô com uma colinha aqui, tá? Veio 60,3% do PIB, dívida líquida, tá? Sobre o PIB, mas bem dentro do esperado. E o desemprego taxa de desemprego veio melhor do que esperado no Brasil, 14,1, quando no mês anterior tinha vindo 14,6, tá? Agora, um dado super bom que saiu foi o déficit orçamentário, a diferença entre que o governo gasta e arrecada. No mês de julho veio 10 bi de déficit negativo, porém o mês anterior tinha vindo 65 bilhões, então foi muito melhor o resultado no mês de julho, tá? Vamos lá. Agora, o que ontem foi entregue ao Congresso foi o projeto de lei orçamentária, o orçamento de 2022, prevendo alguns pontos aqui, déficit de 49 bilhões de reais, 0,5% do PIB. Para quem lembra, em 2020 fechou com 10% do PIB de déficit por conta dos gastos com a Covid. Agora, nesse ano agora de 2020, estava estimado dentro do projeto de orçamento um déficit de 247 bilhões e deve fechar com 155, bem melhor do que se espera, tá? Na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que é entregue antes desse orçamento efetivo, previa para o ano que vem um déficit de 170 bilhões de reais. E agora foi previsto no orçamento 49. Então são números muito melhores do que se espera,
Tá? Agora, tem algumas coisas que precisam ser consideradas. As despesas obrigatórias do governo, que são hoje 94% do total das despesas do governo, é muita coisa, elas são corrigidas por INPC, um índice de inflação. Como a inflação nesse momento ela tem subido, isso pressiona os gastos obrigatórios e os 6%, que são os gastos discricionários não obrigatórios, sobra menos espaço para ele. Então, cada vez mais a gente tem que diminuir o governo, diminuir o tamanho do Estado, porque ele consome basicamente tudo. Mas, de qualquer maneira, os números que prevêem no orçamento de 0,5% do PIB aproximado, que dá 49,6 bilhões, é um número bastante interessante. E esse é um déficit do governo central, que inclui o Tesouro, inclui a Previdência e inclui o Banco Central, tá bom? E hoje ainda no Brasil a gente tem o PIB do segundo do Q2, segundo quadrimestre, e temos o PMI industrial também aqui no Brasil, além de balança comercial e fluxo cambial estrangeiro. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre essa parte do orçamento, por favor, me chama, comenta, passa para alguém, entre em contato comigo aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp, que a gente faz, eu faço questão da gente entrar nesse bate-papo, tá bom? Muito obrigado então e uma ótima quarta-feira.